Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Cartórios e Concursos com o professor Gustavo Canheu. Esse aqui é o vídeo de número 2 e nesse vídeo a gente vai pegar as ideias que nós passamos no primeiro vídeo e transformar em algumas dicas para vocês que estão estudando para esse concurso tão concorrido ou que já exercem essa atividade e querem entender um pouquinho melhor o funcionamento dela. Muito bem, nós dissemos na aula anterior que a nossa remuneração, a remuneração de um tabelião de registrador, ela não corresponde a um salário que é pago pela administração pública. Isto por quê? E essa é a dica de número 1 que vocês terão aqui no dia de hoje. Tabeliães e registradores não são servidores públicos, são pessoas em caráter privado exercendo uma delegação do poder público. É isso que nós extraímos aí do artigo 236 da Constituição Federal. Os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público. Exatamente por isso nós não somos servidores públicos, não recebemos salários fixos, né? E temos como remuneração a receita que nós conseguimos obter pela prestação dos serviços que nos são delegados. Lembrando que os valores desses serviços são fixados em leis estaduais, que é o que a gente chama de tabelas de emolumentos. Cada estado tem a sua. Cada tabela pode prever, pessoal, o repasse de alguns valores ou de um percentual do valor total para algumas entidades de interesse público, para o próprio Estado, né? Como eu disse no vídeo anterior, no caso do Estado de São Paulo, 36,5% do valor é repassado para várias entidades. Uma boa parte para o próprio governo do Estado de São Paulo, para o Tribunal de Justiça, Ministério Público, enfim, para outras entidades também. Além disso, como não somos servidores públicos, não estamos sujeitos, como via de consequência, não estamos sujeitos à aposentadoria compulsória, né? Nos aposentamos se apenas quisermos e pelo regime geral de previdência do INSS. E também não estamos sujeitos a nenhum tipo de estágio probatório. Então, logo você passe no concurso e seja investido na sua delegação, aquela que você escolher, você já começa a exercer a sua atividade em caráter definitivo e vitalício, né? Lembrando, você pode perder o cargo, evidentemente, perder essa atividade, né? Por decisão administrativa ou por decisão judicial, ou ainda porque se decida por remoção, né, ou por aposentadoria, ou pedido de exoneração, caso queira, de renúncia, na verdade, né, caso queira exercer um outro cargo ou função, ou queira, por exemplo, advogar, né, o indivíduo pode, então, deixar a atividade quando quiser, e só dela ser retirado se houver algum tipo de processo administrativo ou judicial que leve à perda da delegação. Não há, portanto, aposentadoria compulsória, mas apenas a aposentadoria que é uma aposentadoria buscada pelo indivíduo. Agora, grande desvantagem disso, como eu estava dizendo, é que se nós nos aposentarmos, veja aí na tela, vamos nos aposentar pelo INSS, né? Eu, obviamente, aqui me refiro aos tabeliões e registradores que tenham sido aprovados em concurso após o ano de 88. Ainda há alguns que são de antes de 1988 e que, por conta disso, estão vinculados ao regime de previdência dos seus estados, né? A Constituição permitiu que cada titular à época de serviços notariais e registrais optasse por se vincular, passasse a se vincular ao regime geral de previdência ou continuar recolhendo para os regimes de estado, os regimes especiais dos seus estados. Eu não conheço ninguém que não tenha optado por continuar pagando, né, contribuindo aí para o seu estado, uma vez que todo mundo sabe do limite do regime geral de previdência, não chega a R$ 5.000 e os servidores públicos normalmente se aposentam por um valor maior, né? Então, tabelião e registrador não são servidores públicos, são apenas equiparados, por exemplo, para finalidades penais, né? Mas não são servidores estrito sensu, somos agentes públicos, prestamos um serviço público, mas através de uma delegação e o fazemos em regime privado. Por isso, dica de número 2, todo o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é feito pelo próprio titular, é de responsabilidade exclusiva dele. É por isso que cabe ao titular, ao tabelião ou registrador, pagar todas as despesas de custeio do seu cartório, de investimento e também de pessoal, né? Nós podemos contratar escreventes e, dentre eles, escolher quem serão os nossos substitutos e também auxiliares, com remuneração livremente ajustada e sob regime de CLT. Com relação a esse livremente ajustado que vocês estão vendo aí, eu faço só uma observação, livremente ajustado, exceto se você tiver pisos salariais mínimos estabelecidos no seu estado. Normalmente nós temos aí convenções coletivas de trabalho, né, das categorias em seus estados, das suas representações, que fixam valores menores, valores mínimos de pagamento para cada uma dessas duas funções aí que eu mencionei, escreventes e auxiliares, né?
Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos 3 faixas salariais, né, para cartórios que tenham até 10 servidores, 10 funcionários, cartórios que tenham entre 10 e 30 e cartórios que tenham acima de 30 funcionários, né, ou colaboradores, como a gente diz hoje, né. Então, são aí 3 faixas diferentes de cartórios que normalmente se vinculam à receita que esses cartórios têm para se estabelecer o valor mínimo, que não é muito acima, não, do salário mínimo nacional, né, que, aliás, é o único salário mínimo que nós temos. Como eu acabei de dizer, o que a gente pode ter em estados são pisos salariais mínimos, né? Valores mínimos que serão pagos. Exatamente por conta disso que eu acabei de falar, pessoal, do gerenciamento administrativo, que você deve ter em mente que você vai administrar uma empresa, uma espécie de uma empresa. Vamos colocar isso entre aspas, porque é sempre bom lembrar que cartório não é empresa, né? Mas a sua gerência é praticamente como se fosse. E daí a importância de você saber ou se aprofundar um pouquinho mais sobre isso também, para poder exercer bem a sua função. Além das atividades jurídicas estritamente, que é o que nos é cobrado no concurso, né, nós também temos que conhecer ou pelo menos aprender a gerenciar um negócio propriamente, tá ok? Vamos para a terceira dica então, para a gente fechar esse vídeo de hoje, que diz respeito especificamente à remuneração, que foi o que a gente tratou no vídeo anterior. Eu aqui bolei para vocês, gente, uma espécie de uma forma de cálculo, né, vamos colocar assim, para se chegar ao valor da renda líquida, passando por 3 etapas diferentes, né? A nossa remuneração, ela decorre do desconto sobre o faturamento bruto do cartório, dos repasses determinados em lei, lembrando que alguns estados não têm esses repasses, mas até porque não tem, os valores das tabelas são bem menores do que nos estados em que há repasse, né, os valores dos atos praticados, desconto das despesas de custeio da serventia e também do pagamento dos impostos devidos. Então vamos lá, gente. Na primeira etapa, a gente pega o faturamento bruto, que é aquele que eu disse na aula anterior, no vídeo anterior para vocês, que está lá no site Justiça Aberta do CNJ. Dali você vai descontar os repasses que a tabela de emolumentos do seu estado eventualmente prevê. Você chega então ao faturamento líquido do seu cartório, do cartório que você pretende assumir. Desse faturamento, você tem que levar em consideração que há despesas de manutenção, aluguel, conta de telefone, né, celular, luz, água, internet, da empresa que presta serviços para o seu cartório na parte de gerenciamento. Você deve ter um programa que faça o gerenciamento, que emita certidões. Isso vai te custar normalmente um valor de assinatura mensal, além do valor que você vai pagar para adquirir o produto, né? Enfim, todas as outras prestações de serviço, incluindo aí também os funcionários, os valores que você vai pagar aos seus funcionários, carteira de trabalho e assim por diante. E aí você chega ao que eu chamo de renda bruta. Agora aqui eu vou fazer uma observação. Percebam que eu escrevi aí despesas de custeio. Por quê? Porque as despesas de investimento que apareceram na tela anterior, aquilo que você precisa comprar para que o seu cartório funcione, você tem que comprar mesa, computador, armário, enfim, se você tiver que reformar o prédio e daí comprar novos equipamentos, câmeras de segurança, aparelhos de televisão para recepção, enfim, todos esses equipamentos você não pode colocar como despesa de custeio, porque isso não é despesa de custeio, que a gente deve entender custeio como manutenção, despesas para manter a estrutura funcionando e o serviço sendo prestado. O que é investimento ou despesa de capital, se a gente for pegar uma expressão do direito financeiro, essas despesas não podem entrar no livro caixa. Se entrarem, você tem que ter um outro livro separado para efeito de imposto de renda, porque esse tipo de despesa não é dedutível do seu imposto de renda, que é como pessoa física, é no Carnê-Leão, como eu falei na aula anterior. Portanto, chegamos à renda bruta com as despesas do chamado livro caixa, com o desconto dessas despesas, e dessa renda bruta você tem que descontar os impostos que você vai recolher na pessoa física. Observem que eu coloco aí, ó, imposto de renda, IRPF, pessoa física, 27,5% normalmente, e o ISS, que vai variar aí de 2% a 5%, a depender do município em que você esteja. E aí você chega na sua receita líquida. Então, gente, muito cuidado, muita atenção nessas dicas. No próximo vídeo a gente volta com mais dicas, com mais informações importantes para vocês sobre atividade notarial e registral. Assim a gente vai avançando para chegar nas dicas de estudo, de preparação propriamente para o concurso. Tá ok? Muito obrigado a todos que têm assistido, comentado, curtido. Espero tê-los novamente aí assistindo os nossos vídeos, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês.